Há exato 40 anos, em 8 de junho de 1982, o Ceará presenciou uma das piores tragédias da aviação mundial. O voo VASP 168 saiu de São Paulo com escala no Rio de Janeiro e deveria ter pousado no aeroporto de Fortaleza às 3h10 da manhã daquela terça-feira chuvosa. Antes de chegar à capital, no momento de aproximação para o pouso, a aeronave, um Boeing 727-200, uma das mais modernas da época, se chocou contra a Serra da Aratânia. Todas as 137 pessoas que estavam a bordo morreram no impacto. O acidente até hoje é motivo de especulação e algumas lendas. Quem está aqui no estúdio é a editora executiva de audiovisual do O Povo e uma das diretoras, produtora do documentário VASP 168, a tragédia de Aratânia, Cíntia Medeiros, e a também jornalista Fátima Bandeira, da época repórter aqui da TV Ceará e uma das primeiras a chegar no local do acidente. Agradecer às duas pela presença aqui no Cena Pública. Muito obrigado, viu? E eu quero lembrar aí a você de casa que, após o bate-papo que a gente vai ter aqui no estúdio, você confere o documentário na íntegra. Cíntia, eu vou começar aqui com a Fátima, porque eu acho que você conversou algumas vezes, talvez, para fazer o documentário, mas todo mundo deve ter essa curiosidade de saber como é que foi chegar e ver essa cena lá no dia 8 de junho, há 40 anos. Então, obrigada pelo convite. A gente que sempre agradece. Um prazer voltar a essa casa, foi o primeiro nome que a gente pensou quando quis fazer o programa. Obrigada. Adoro voltar aqui. Faz parte da história da minha vida, né? Essa casa onde eu comecei como jornalista. Mas, enfim, na verdade, naquela época, imagina isso, né? Não existia celular, tá? Meninos, não existia celular. Né? A gente só tinha telefone fixo. Mas você acordou no seu horário da manhã normal? Não. E aí, isso que eu ia contar, não existia celular. Mas o nosso diretor de produção, que era o Sebastião Belmino, né? O Bel, que a gente chamava, o Bel me liga tipo 4 e pouco da manhã. Diz, olha, aconteceu um acidente, estou mandando o carro te pegar aí, vocês vão para a Serra. A gente não tinha informação nenhuma, porque ninguém tinha chegado lá ainda, né? Então, a gente tinha informação zero. A gente foi para lá sabendo que um avião tinha caído, ponto. Né? Você não tinha qualquer informação. E Pacatuba não era tão perto como é hoje em dia, né? A Kombi, né? Na época era uma Kombi. A Kombi passa lá em casa, né? E a gente sai para lá, chega lá amanhecendo, né? Já com sol, né? Por causa da distância, a gente chega lá já com sol. E aí embaixo a gente encontra as pessoas, aí sim, moradores que já tinham subido, já tinham descido, são os que nos passam alguma informação. Porque ainda não tinha descido também nenhuma turma. Dos que foram fazer as buscas, dos soldados, né, dos bombeiros que subiram para ver a primeira turma que subiu ainda não tinha descido. A gente, inclusive, encontra com eles no caminho. Quando eu estou subindo, eu encontro a primeira turma que está descendo. Né? Mas as informações a gente pegou ali embaixo muito, sem muita consistência, né? Porque eram as pessoas, tem isso, tem aquilo, né? Era um monte de gente querendo, obviamente, né? Chega a câmera da televisão, todo mundo quer dar informação. Mas de baixo já dava para ver fumaça? Não dava para ver nada, é muito alto. Assim, é um percurso muito longo, de baixo você não via nada. Você estava lá embaixo, não tinha a menor ideia de encontrar lá em cima. Lá em cima independente da distância, é um choque quando a gente chega, porque a gente não imaginava o tamanho, apesar de tudo, de ter ouvido, não sobreviveu ninguém, né? A gente já sabia no meio do caminho, porque a gente encontra com a equipe, e aí eles nos dizem, não sobreviveu ninguém, não tem possibilidade de ter ninguém. Após quase uma hora de caminhada, ainda não estamos nem na metade do caminho. E o caminho, por ser muito difícil, é uma das coisas que está atrapalhando a equipe de salvamento. Uma equipe seguiu de manhã cedo, ainda de madrugada, por terra e já se encontra lá em cima prestando os primeiros atendimentos. Não há notícias de sobreviventes. Os helicópteros ainda não puderam chegar no local porque não há condições para descer. Existe uma equipe abrindo uma clareira para que os helicópteros possam transportar os restos dos tripulantes do avião. Essa equipe não vinha trazendo nada, assim? Não, eles estavam descendo para informar o comando. Lembra, não existia meios de comunicação. Então, eles estavam descendo para informar o comandante como é que estavam as coisas lá em cima, porque ainda estavam montando, ao longo do dia, montado uma base no estádio da cidade. Então, eles estão descendo para dar
as informações para dizer, ó, tá, montar é assim, a operação, né? E vamos montar a operação. Então, a gente não tinha praticamente nada. As próprias dificuldades de acesso, né, Fátima? Porque era mata fechada. É mata fechada. Hoje em dia existe uma trilha que chega até lá. Mas naquela época a trilha ia se fazendo... Não tinha trilha, a gente ia subindo. Ali naquele momento, né? A gente teve a sorte de ter uma equipe também da segunda equipe subindo. E aí a gente foi atrás da equipe da segunda equipe que estava subindo. Eles subiram mais rápido que a gente, obviamente, né? Mas a gente foi na trilha deles, porque era isso. Não existia trilha formada aqui, ó, o caminho lá para o acidente. E com o agravante de ter sido uma madrugada chuvosa, em que estava tudo molhado, lama, né? Escorregando. Foi bem punk. A dúvida que eu tenho, a gente foi, a TV Ceará foi mesmo a primeira equipe a chegar lá? Ela não foi a primeira, ela foi a única. A única, melhor ainda. Por quê? Porque então as imagens são exclusivas. As nossas imagens são exclusivas, elas rodaram o país inteiro. Nós fornecemos para o país inteiro, ninguém tinha. Como é que a gente chega lá? Essa equipe que desce, quando chega lá embaixo, fecha o acesso. Nós subimos, porque nós subimos com a segunda equipe antes da primeira chegar embaixo e a polícia mandar fechar tudo. Então, depois foi tudo fechado, ninguém mais subiu. Por quê? Porque não era só o problema das reportagens, era da própria população, né? Que aí tinha saque, tinha vários problemas, né? E aí a polícia não deixou mais ninguém subir. Então, quando a gente desce, os jornalistas têm que ficar lá no estádio onde foi montado todo o aparato para comandar a operação, e aí os jornalistas não sobem mais a serra. Então, assim, não é que a gente não foi a primeira, não, nós somos a única. Só subiram depois que acabou a operação, aí quando acabou, né, a operação do rescaldo, claro que todo mundo pôde ir, mas só a TVC teve, e aí por isso a gente forneceu as imagens para o país inteiro. Toda imagem que você vê, que está no documentário do Jornal O Povo, foi a que rodou o Brasil e o mundo, porque só a TVC conseguiu subir. Já estamos com mais de 1 hora de subida. O caminho continua muito íngreme. Pedra e lama é só o que encontramos, além das pessoas que vêm descendo. A dificuldade que nós temos para trabalhar é muito grande. O cinegrafista exausto, as imagens sempre tremendo. Interessante. O que é que mais chamou a tua atenção para vocês terem a ideia de fazer o documentário? Foram os 40 anos que se comemora agora? Sim, Cíntia? Na verdade, a gente sabia que a história da queda desse voo, ela ainda permeia o imaginário do cearense, não só do cearense, mas eu acho que do país, porque durante muito tempo esse acidente da VASP figurou entre as maiores tragédias da aviação do país. Até em número 2006 foi o maior acidente, depois teve então, aquele assim, da Gol, depois da Gol e depois TAM. Do número de vítimas, teve a questão da brutalidade do acidente, né, de não se conseguir resgatar um corpo, pelo menos, para as famílias viverem ali o seu luto. Então, assim, tem todas as histórias que permeiam isso, sejam meio de lendas e mitos que se formaram, de que se ouviam vozes no meio da serra, né? Mas também, assim, de parentes que não viveram esse luto, então que tem essas histórias interrompidas. E aí tinha a efeméride dos 40 anos. A gente achou que seria um bom momento para a gente resgatar essa história, né? E a gente tinha um material muito rico, que era o próprio acervo da TVC, mas também, assim, depoimentos que eram muito importantes. A Fátima tem uma fala essencial no filme, o Fred Marques, que era o cinegrafista que estava com ela também. E, assim, a gente sabia também da delicadeza do tema, de como a gente chegar a essas pessoas, a esses profissionais que estiveram lá, e também moradores de Pacatuba e familiares da vítima, e a maneira mais sensível de abordar isso, porque ainda é um tema, apesar dos 40 anos, ainda é um tema muito doloroso. A Fátima resistiu muito para falar. E se emocionou, né? Inclusive. E se emocionou, porque o Fred foi outro que falou para a gente, eu nunca vi as imagens que eu mesmo fiz. E para mim é doloroso voltar a esse assunto, né? Então, assim, eu acho que foi a junção de muitos fatores que fez a história do filme ser contada da forma que foi, e eu acho que a gente conseguiu tratar isso com seriedade e delicadeza. Pelo menos foi o retorno que a gente teve das pessoas que assistiram ao filme. A gente fez uma sessão de estreia, chamamos familiares de algumas das vítimas, e eles nos trouxeram essa impressão de que estavam com medo de se deparar novamente com essa história, mas que ficaram felizes de ver essa história contada e, de alguma forma, ali
ser o fechamento de um ciclo que permanecia aberto. Com certeza. Vocês começam o documentário com a transcrição da Caixa Preta. Sim. Que é muito sensível, assim, a Fátima já deve ter ouvido também. O copiloto, ele meio que avisa o comandante de que tem hemorroides ali na frente. E tem toda uma história por trás disso que até hoje não foi explicado. Eles entendem que foi um acidente, de fato, por erro humano. Sim. Mas muita gente especializada acha que o comandante cometeu suicídio porque na época estava com problema financeiro, estava se divorciando. No geral, em que teoria você acredita? Deu para pensar sobre isso? Na verdade, eu não quis pensar mais, eu enquanto diretora, tanto que o filme nem entra muito nessa questão, porque eu acho que agora não nos cabe esse julgamento. Não vai trazer as 137 vidas de volta, não haverá qualquer tipo de julgamento ou punição para isso. Eu acho que seria voltar a um sofrimento. Né? Então, a gente preferiu contar histórias sobre essas diversas perspectivas, né? Dos moradores de lá, que viveram aquele momento, dos profissionais que trabalharam. Ter encontrado o Capitão Barbosa, que foi um soldado do Corpo de Bombeiros que trabalhou naquele resgate, foi muito importante para a gente. Ele refez aquela trilha com a gente. Ele se emocionou novamente de estar naquele local. Né? Então, eu confesso, Cristian, que eu não parei muito para ficar pensando nessas teorias. Eu acho que não é mais um momento para isso. A gente sente, né, se de fato tiver sido isso, é muito triste que ele tenha decidido por isso, envolvendo não só 137 pessoas, mas assim, centenas delas, né? Porque as famílias, nossa, foram totalmente devastadas por aquilo ali. E gerações, assim, aqui em Fortaleza e acho que em grande parte do Ceará, todo mundo conhece alguém que está diretamente ligado à tragédia. Isso é muito curioso, né? Era muita gente, de fato, no voo, mas de uma forma ou de outra você conhece alguém, um tio, um vô, um parente que acabou sendo vítima naquele dia. Engraçado que economicamente mexeu muito com o Ceará também, Fátima. Porque tinha muito industrial naquele voo. Era um voo que vinha da São Paulo Fashion Week. Da Fenite. Na época Fenite. Que era a maior feira... Era a São Paulo Fashion Week da época. Era a maior feira de tecidos, da maior feira de moda, enfim, a Fenite era. E o Ceará, particularmente Fortaleza, naquela época, estava em expansão o seu polo de confecção. Então, assim, tinha muitos empresários e empresárias naquele voo que tinham ido para a Fenite, né? Porque tá aquele corredor da Monsenhor Tabosa, né, efervescente, né? Então, assim, tinha ido muita gente. E estavam todos voltando juntos, né? Porque foram para o mesmo evento. Então, foi um baque na economia, né? De verdade, porque acho que a Ledinha que fala no documentário, ela fala a Ledinha fala sobre isso, a Leda Maria, né? Muitos empresários. E empresas se acabaram ali também, porque alguns não tinham quem tocasse os negócios. Então, foi um impacto também financeiro, que é obviamente percebido depois, né? Naquele momento do drama, do trauma, né? Da emoção, ninguém tocava nisso, mas posteriormente, amadurecendo e com algum distanciamento histórico para a gente avaliar o que é que significou aquele acidente na história do Ceará, né? Então tem vários aspectos e acho que talvez por isso, Cíntia, ninguém esquece, né? São tantos aspectos envolvidos, além das lendas todas essas, inclusive, ele cometeu suicídio. Na época isso era uma coisa que era toda hora falado, que ele tentou suicídio, eu particularmente não acredito nisso, né? Até pelo que você ouve do som, assim, não percebe que ali tem... Não quero ver, não tem. Ele avisa e pá, né? Não dá nem... Já se choca. Já se choca, né? Como é que deu tempo, né? Então, assim, eu acho que não tem, acho que foi de fato um erro humano, né? Infelizmente, né? Uma tragédia enorme. Mas teve várias consequências e eu acho que talvez por isso, mesmo passados tantos anos, tendo acontecido outros acidentes no país, esse acidente ainda é muito emblemático. Total. Que hora você voltou para casa naquele dia? E como você voltou? Ficamos lá eu fiquei até de tarde. Eu saí de lá quando o Belmino chegou, porque aí o Belmino foi me substituir já de tarde, porque nós subimos. Primeiro que só o caminho era 1 hora para subir, sei lá, 2 horas, não lembro mais, mas era outro tempo para subir e outro para descer. Então, assim, lá em cima a gente ficou ainda um bom tempo. Até hoje eu não sei como o Fred conseguiu. Gente, vocês não têm noção do que era aquilo. Eu não consigo imaginar como o Fred conseguiu gravar.
Eu desmontei lá em cima. O Fred conseguiu gravar, eu não acreditava. Tem uma cena horrorosa que não passa no documentário. Nós tiramos. Não é? Eu não sei como o Fred conseguiu fazer aquilo. Porque é terrível o que a gente encontra lá em cima. E ele foi muito profissional. Porque fazer aquelas imagens que o Fred fez, e acho que por isso ele não consegue nunca ver. Porque foi, nossa, foi um choque muito grande quando a gente chega. Então, assim, nós subimos 2 horas de subida, sei lá, mas não sei quanto decide, e o tempo que a gente ficou lá em cima, então... E depois fui para o estádio, porque eu ainda faço uma entrevista no estádio com o comandante da operação. Então, acho que de tarde eu voltei, quando o Belmino chega, porque lá ficou direto. E aí quem vai me substituir é o próprio Belmino, que tinha me avisado de manhã e fica lá, e acho que também está no documentário. Sim, não sei se está o Belmino. Tem um trechinho dele, né? Lá. Só voltando a falar do Fred... Claro. Nessa sessão de estreia do filme que nós fizemos, nós convidamos a Fátima, convidamos o Fred, convidamos todas as pessoas que participaram do filme. E o Fred não quis ir. Eu fui, porque eu estava muito angustiada, mas assim que terminou eu fui embora. Eu vi que ia ter o debate, assisti e fui embora. Ele não quis ver, então assim, de fato... e esse filme continua passando na cabeça dele, talvez por 40 anos, né? Ele diz que não tem dia que não consiga lembrar daquelas imagens. Mas que ele, enquanto cinegrafista, era a missão dele ali fazer aquele registro, né? E fez bem feito. E tem uma curiosidade, o Fred foi cinegrafista da Fátima, da Cíntia foi meu também. Pegou aqui essas gerações todas. Fátima e Cíntia, a gente tem uma missão que talvez o pessoal de casa não entenda muito. E eu acho que esse negócio da internet mudou um pouco, que o repórter, ele virou meio que a notícia também, mas o básico é a gente contar a história que a gente está vendo ali e muitas vezes não é fácil. Como é que você conseguiu separar? Porque acompanhando sua narração ali, nas imagens que vocês usaram no documentário, você parece tranquila. Não sei como é que estava o seu coração na hora. Como é que separa nessa hora, Fátima? É assim, a gente não separa. Se você prestar atenção, eu só faço narração na subida. Depois que chega lá em cima, eu não consigo fazer mais nada. Eu não consegui fazer mais nada. Eu não tenho essa capacidade de separar. Eu acho que o jornalismo não pode nos embrutecer a esse ponto de perder a nossa perspectiva humana, né? Então, assim, na subida a gente conseguia, assim, falar, porque não tinha visto o que tinha acontecido. Ainda então, era uma expectativa, ainda era, né? O que é que eu vou encontrar? Encontra alguém, me diz, olha, lá em cima tá assim, não sobreviveu ninguém. Uma coisa é você ouvir isso. E outra coisa é você chegar lá em cima e ver. E aí, quando chegou lá em cima, eu não consegui fazer mais nada. Eu literalmente desmontei, eu não conseguia. Não conseguia, era impossível. Então, assim, não existe isso. Eu não acredito que o jornalista, qualquer um, consiga separar quando ele se depara com esse tipo. E qualquer matéria que envolve o ser humano, né? Seja um acidente como esse, seja uma criança que é assassinada por uma bala perdida. Eu acho que a gente não separa essas coisas. E até porque se separar é muito ruim. Né? Porque eu acho que perde a verdade do fato, né? Nós somos seres humanos, né? Eu não acredito em jornalismo objetivo, tá? não faço parte dessa corrente. O que é que mais marca na tua memória? São as imagens, o cheiro? Porque São as imagens. A minha memória ela é muito visual, né? Você sabe que as pessoas têm diferentes formas de memória. A minha memória ela é extremamente visual. Então, assim, aquelas imagens eu não apago, não consigo. Não consigo imaginar qualquer filme, parecido. Sabe? Talvez um filme trash. Talvez um filme trash você consiga ter aquele tipo de imagem. Porque um filme de terror, e aí se a gente falar dos grandes filmes, né? Você tem diretores fantásticos que não precisa aparecer cenas chocantes para que ele seja um grande filme de terror, porque na verdade o suspense é o grande terror. Mas um filme trash talvez não seja o que a gente viu lá em cima. E eu acho que tem uma particularidade nessa narrativa que é do ponto de vista de moradores e pessoas da região que foram ao local para saquear o que tinha ali. Porque existia um comércio depois do durante acidente, muito tempo. Durante muito tempo, pessoas refizeram aquele caminho ainda em busca de objetos, porque uma coisa que hoje em dia não acontece mais, mas que à época era comum, era as pessoas viajarem com joias, né, muito prontas. Ainda eles mais quem estava nesse voo, né? Eles estavam vindo de um evento em que havia comércio, então tinham malas de dinheiro que havia sido negociado, tinham tecidos,
brinquedos, tinham joias. Então, aquilo dali foi objeto de cobiça de muita gente. E no filme, a gente entrevista um dos moradores que fez esse percurso. À época, ele era um adolescente, tinha 12 para 13 anos. E eu perguntei, bateu um remorso? Aí ele, não, para a gente era normal. Então, aquilo para eles, por mais chocante que tenha sido pelo ponto de vista da Fátima, para algumas pessoas... Não, me choca é quem comprou, né? E quem vendeu, porque... Imagina, você saber a origem daquilo. Tem um relato de uma dona de casa lá que ela disse que ficou ouvindo alguém tinha adquirido uma bota. O marido dela foi lá para buscar algumas coisas, voltou para casa com um par de botas e ela disse que de noite começou a ouvir uns passos, né? E eles associaram que poderia ser dos donos daquela bota e ela pediu para ele dispensar as botas porque ela não queria viver aquilo. E ela também relata que outras pessoas que pegaram dinheiro e compraram algumas coisas, nunca mais tiveram um sossego, né? Uma espécie de maldição, né? Uma espécie de maldição. O outro que nós ouvimos disse que não, que nunca ouviu falar dessas histórias. Então, assim, tem muita coisa do que é real, do que é imaginado, né? Ainda envolvendo essa história. Essas lendas, elas também tomaram conta durante muito tempo das notícias, que diz que logo que aconteceu o acidente, alguns moradores acordaram porque o estrondo foi muito alto, Sim. Teve tremor de terra, eles relatam, e viram uma procissão de pessoas vestindo branco, segurando uma vela, e todas se encaminharam para a igreja. Isso muita gente conta. Sim. Não sei se tem esse relato também. No filme não tem, mas na nossa pesquisa, né? Isso apareceu. E outra coisa interessante é que a primeira cena que nós gravamos do filme foi no dia 2 de novembro, dia de finados. Nós fomos ao cemitério Parque da Paz para filmar aquela cova comum, né, que fizeram para todos os passageiros. Tem a lista de todos lá. E nós paramos, ficamos observando a movimentação das pessoas que passavam por ali. E praticamente todas as pessoas tinham um comentário para fazer em relação àquele local. Aqui é aquele acidente do Edson Queiroz. Aqui é aquele onde estão os mortos daquele acidente com o avião. Aqui não sobrou ninguém, só tinha pedaço. Todo mundo tinha um comentário para fazer e a gente ali quietinho, só observando essa movimentação. Então, assim, como você disse no bloco anterior, essa história passou de geração a geração, com novos elementos, com novos componentes aí desse imaginário, com fatos reais, mas ainda está aqui no nosso imaginário. Presente, O Arthur, que é um dos diretores do filme, que tem 25 anos, né, dividiu comigo e o Demetri Túlio a direção desse filme. Uma coisa que eu me surpreendeu é que o Arthur, até fazer o filme, ele achava que o que tinha caído, o acidente do Edson Queiroz, era um jatinho que o Edson Queiroz estava viajando. Comercial. Assim, ele ficou surpreso quando soube que era um Boeing, em que morreram 137 pessoas, porque nas narrativas que ele ouvia, era o acidente do Edson Queiroz. Então, na cabeça dele, o Edson Queiroz tinha morrido e mais ninguém, né? Então, assim, são diferentes camadas de percepção a respeito dessa história e foi muito importante para a gente ir mostrando isso ao longo do filme. A visão dos moradores, a visão dos familiares das vítimas, dos profissionais. Eu acho que o filme, ele dá conta de mostrar todas essas visões. Muita sensibilidade. Você ficou com medo de voar depois, Fátima? Não, eu sempre tive medo de voar. Eu tenho muito medo de avião. Mesmo antes desse episódio? Eu sempre tive muito medo. Eu sou filho de militar, meu pai era piloto da aeronáutica. Mas eu sempre tive muito medo de avião. Mas esse episódio, essa semana, tem mais um capítulo, né? A tentativa do Corpo de Bombeiros de retirar a turbina, né, lá do local e a reação da população, né, de não deixar retirar a turbina de lá. Eles queriam botar no Museu do Corpo de Bombeiros a turbina que ficou lá no local. Tiraram até do local original. Eu vi pela reportagem mas que desceram vocês acompanharam isso, né? A população foi relutante e não deixou. Porque, na verdade, aquele local
simbólico, né, para Pacatuba. Apesar da tragédia, ele virou um local simbólico e que tem os desdobramentos disso. Então, virou também atração de turistas, né, que querem fazer aquela trilha, querem ver o local onde a turbina permanecia. Porque, na verdade, tinham várias outras peças do avião que ficaram por ali e que também foram sendo levadas para serem vendidas em ferro velho. E a turbina foi a única coisa que ficou e que resistiu esse tempo. Né? Então, havia uma curiosidade e isso alimentava, de uma certa forma, uma movimentação ali na região. Quando os bombeiros... a gente estava num dia de filmagem comum, foi pura coincidência, nós chegamos no momento em que eles estavam fazendo a retirada da turbina do local. O que a gente ficou sabendo depois, e está em reportagem publicada pelo Jornal O Povo nessa segunda-feira, é que quando os moradores souberam que os bombeiros estavam retirando essa turbina, houve uma série de ligações, né, inclusive do proprietário da área onde a turbina está. Que é um sítio lá, eu acho. Que é uma propriedade privada. As pessoas fazem trilha, mas é uma propriedade privada. E aí mandaram estancar na hora aquela operação. A turbina não deveria sair de Pacatuba. Porém, ela já tinha saído do local original onde ela estava. Né? E até chegaram a circular alguns vídeos de que os bombeiros, depois de ter feito todo aquele esforço para tirar, chegar com ela em determinado ponto e saber que não poderiam seguir adiante, jogaram a turbina de qualquer jeito. Sim, eu vi essa imagem, inclusive. Esse vídeo andou circulando nas redes sociais. Pareceu um pouco de falta de respeito, enfim. Algumas pessoas interpretaram assim, né? E a ideia era tirar aquela turbina para levar para o Museu dos Bombeiros, mas há um entendimento de que, assim, aquela turbina não precisa ser uma peça de museu, né? O museu pode estar... É o próprio local. Olha, para você ver o tamanho dessa tragédia na época, o Papa mandou uma mensagem aqui para o arcebispo de Fortaleza para ler. Enfim, foi mundial, de fato, né? O alcance foi mundial. Tem algumas curiosidades. O comandante, como eu falei há pouco, ele estava passando por um divórcio, estava com um problema financeiro. E o copiloto que estava ao lado tinha acabado de voltar de uma dispensa, não sei se você sabe disso. Ele tinha sido dispensado porque tinha tomado o controle de um outro comandante da mesma aeronave durante um pouso. Talvez por um erro do outro comandante que ele estava voando. Ele foi lá e tomou a rédea. E existe uma hierarquia muito forte na aeronáutica, né? E esse copiloto que estava no voo 68, ele vinha de uma dispensa por ter tomado o controle do outro comandante. E ele foi quem alertou o comandante sobre os morrotes, né? Quer dizer, poderia ter evitado e talvez por medo de punição não tomou os controles também. E o engenheiro de voo era cearense, que estava na aeronave. Então, assim, tem muita coisa em torno desse acidente que são desdobramentos que a gente vai descobrindo ao longo do tempo. A VASP faliu, com isso ainda ficaram 8 processos para se resolver. Não vai ter solução, pelo jeito, né? Aqui no Ceará, acho que muita gente conseguiu, porque teve o doutor Djalma como representante, né? Enfim, fica o legado aí. O que eu sei, Cristian, é que quando a gente terminou de fazer o filme, a gente viu que ainda tinha tanta história para ser contada que não ia caber naquela 1h20 de história. Eu imagino. O que é que fica de recado para a vida, Fátima, depois de passar por uma situação dessa que eu acho que pouquíssima gente, graças a Deus, vai enfrentar na vida, de ver tanta coisa ruim? Eu não sei se fica mensagem para a vida, além de que a vida é a coisa mais importante que a gente tem, mas acho que profissionalmente lhe ensina muito, sabe? Eu acho que profissionalmente, para você se compreender no exercício profissional, matérias desse tipo, elas nos amadurecem no exercício da profissão. Eu acho que elas, por mais que sejam dolorosas, são coisas que nos amadurecem no exercício da profissão. Você chegou a voltar lá depois? Nunca mais. Não, nem perto. Nunca fui visitar. Não gosto dessa matéria. Uma vez me perguntaram, acho que até no próprio documentário, acho. É porque depois que essas imagens foram parar na internet por um menino que trabalhava aqui, o Rafael Bessa, e ele tinha um grupo que fazia essas caminhadas ecológicas, como chama? Trilha. Fazia trilha, né?
turismo de aventura, né? E esse filme trabalhava aqui e ele viu essas imagens e ele criou no YouTube desse grupo dele que fazia e botou essas imagens na internet. Desde que essas imagens foram para a internet, que as pessoas me falam disso, né? Mas assim, eu não... Se existe uma matéria que eu gostaria de não ter feito, Imagino. é essa. Eu não tenho... você foi a única repórter. Gente, isso não faz para mim a menor... Sabe? O Dmitry me disse no dia... Professora, a senhora nunca disse que fez essa matéria, ele conversando comigo antes da gente gravar. Dmitry, eu não tenho o menor interesse em falar disso. Não é algo que eu ache... Que eu digo, olha, eu fui a única repórter. Não é algo que eu goste de tratar, sabe? Não... Eu imagino. O que alguns tratariam como a grande cobertura Sim. da sua vida, né? Mas eu entendo. Dá para entender, né, Cíntia? Sim. Convido o pessoal de casa para assistir, então, lembrando que vai ser exibido já, assim que terminar o Cena Pública, mas está disponível na plataforma do Povo Mais. Isso. Bom, só reforçando que o filme tem direção minha e dos jornalistas Dmitry Túlio e Arthur Gadelha, né? Todos do Povo. E o filme que vocês vão assistir agora, ele, se não der tempo de assistir todo, ou se quiser assistir de novo, ou se quiser indicar para alguém, ele está disponível na plataforma de assinantes do Povo. O site é mais.povo.com.br. Você entra lá, acessa não só ao filme O Voo 68, mas também outros conteúdos audiovisuais que são produzidos lá pelo nosso núcleo. E a gente está perdendo uma jornalista para um cineasta, será? Será, Fátima? E uma boa cineasta, viu? Está muito bom. Aliás, parabéns à equipe que fez, né? Ficou muito bom. Eu fui assistir lá a estreia. Falar mais uma curiosidade. A Fátima foi professora da Cíntia e eu fui estagiário da Cíntia. Então, geração aqui de jornalista que se formou também. Olha, o Cena Pública vai ficando por aqui. Eu quero agradecer mais uma vez as presenças da editora executiva de audiovisual do Povo, Cíntia Medeiros. Muito obrigado, viu? Nossa, eu que agradeço. Foi muito bom estar aqui. Foi muito bom falar do filme. Foi muito bom esse reencontro aqui de gerações, né? Eu estou mais do que agradecido. E também a jornalista Fátima Bandeira, nossa eterna companheira da TV Ceará. Obrigado por ter vindo. Obrigada mais uma vez pelo convite. Gosto muito de voltar a essa casa, que foi o começo da minha trajetória. Pois volte mais vezes, então. Quem quiser rever o programa pode acessar o canal da TVC no YouTube e também conferir o horário alternativo, que é no domingo às 4h. Você fica agora com o documentário VASP 168, a tragédia da Aratânia.